Bom, torcedor vascaíno, boa tarde para você. Estamos em mais um Fala Gigante aqui no nosso canal. E que tarde de quinta-feira gostosa, que tarde de quinta-feira alegre, feliz. O dia tá até mais claro. A quinta-feira tá realmente mais alegre para o torcedor vascaíno. Hoje o vascaíno nessa quinta, dia 12 de setembro, sente algo que não sentia há 13 anos. O Clube de Regatas Vasco da Gama está na semifinal da Copa do Brasil. Está confirmado. Não é loucura, não é mentira, não é ilusão. O Vasco hoje ele disputa o título da Copa do Brasil. E é claro, a gente vai falar muito sobre isso aqui com vocês nesse Fala Gigante. A gente vai trazer imagens muito legais do presidente Pedrinho. E eu abro o meu vídeo falando exatamente sobre ele, tá? Porque é alguém muito importante. E vou até além desse muito importante, é o pilar. O presidente Pedrinho é o pilar hoje para que o Vasco possa estar vivendo esse momento dentro das quatro linhas. Pedrinho pega um Vasco na lama, no fundo do poço, sem dinheiro, sem confiança, sem moral, bagunçado, na zona do rebaixamento, sem perspectiva para o ano de 2024, olhando para a Copa do Brasil de uma forma qualquer e vira a chave. A gente hoje tem um Vasco completamente diferente com o Pedrinho no comando do que aquele Vasco que o mesmo presidente pega ao chegar no clube. E ontem, muitas imagens legais foram vistas de Pedrinho que mais do que nunca batem firme nessa tecla da importância do presidente para essa virada de chave do Vasco. A gente vai falar sobre isso, falar também sobre a postura de muitos torcedores do Atlético Paranaense sobre o Vasco. E eu tenho que falar aqui, vocês precisam respeitar o Vasco da Gama. Vocês estão achando que o Vasco é qualquer coisa. E não é. E não é. E tem uma frase que exemplifica muito bem o que significa Atlético Paranaense em comparação a Vasco da Gama. Gigante, gigante, ele dorme. Gigante dorme. Mas gigante uma hora também acorda, parceiro. Só que anão, ele nunca cresce. E com todo respeito, tá? Mas é uma frase verdadeira. Gigante dorme, mas uma hora acorda. E quando o gigante acorda, meu parceiro, sai de frente. E saia da frente, porque o gigante acordou. E quem é anão nunca cresce. Então, Atlético Paranaense, vocês vão seguir sendo anão e o Vasco seguirá para sempre sendo gigante, independente do momento. A gente vai falar muito sobre isso, falar muito sobre o que rolou ontem, essa comemoração muito legal do elenco. Temos muitas coisas a trazer nesse vídeo leve e eu faço questão de te deixar muito bem informado aí sobre tudo que rolou, né, nessas últimas horas aí dentro do nosso Cruz Maltino. Você ficará muito bem informado aí nesse Fala Gigante sobre essa noite de quarta especial, essa madrugada de quinta especial, esse dia 12 e dia 11 que ficará marcado na história do torcedor vascaíno. Porém, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados aí sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão? Você que está aí do outro lado, seja muito bem-vindo mesmo. E eu peço aqui a sua inscrição, ainda mais porque ontem passamos, nos classificamos para as semifinais e agora eu peço de verdade porque eu posso pedir. Hoje eu posso pedir. A gente está aí por detalhes de chegar aos 139 mil inscritos. Cara, todo vascaíno hoje está feliz. Não há motivo nenhum que deixe o vascaíno hoje triste. Então, conto com você. Caso você ainda não seja um inscrito, se inscreva mesmo no nosso canal. Conto com a sua ajuda, cara. Só vir aqui embaixo e apertar nessa palavrinha inscreva-se. Você vai ajudar muito o nosso crescimento. Conto muito com você. Então se inscreva. Além disso, curta o vídeo. Compartilhe o vídeo. Vamos que vamos. Chegar logo a esses 139 mil. Conto muito com o apoio de todos vocês. Show de bola, Vascão? Vambora então, né? Sem muita enrolação, falar logo sobre o nosso Vasco da Gama. Porque ontem o Vasco passou. Ontem o Vasco confirmou a sua vaga nas semifinais
da Copa do Brasil. Nosso Vasco da Gama vai disputar, meu amigo torcedor vascaíno, a semifinal da principal Copa do futebol brasileiro. Dos 4 que irão disputar essa semifinal, Vasco e Corinthians já garantiram as suas vagas. Hoje teremos aí São Paulo e Atlético Mineiro e Flamengo e Bahia também disputando aí as outras 2 vagas para as semifinais. São Paulo e Atlético Mineiro serão os dois. Um dos dois, né, será aí o possível adversário do Vasco da Gama nas semis da Copa do Brasil. O Vasco hoje só aguarda o seu adversário. Um jogo muito tenso, um jogo muito quente ontem dentro da Liga Arena, uma partida em que o Vasco ele começa muito bem, resiste aí até os 20 minutos da primeira etapa bem, inclusive, sem sofrer muita pressão, segurando o jogo, saindo em alguns contra-ataques, mas aos 25 minutos ainda do primeiro tempo, o Vasco sofre o primeiro gol com o Coelho. Logo em seguida, 8 minutos depois, Zapelli marca o segundo gol do Atlético Paranaense aos 33 minutos, e ali realmente o torcedor vascaíno ele começava a se espantar com o que poderia vir pela frente. Até porque aos 42 minutos do primeiro tempo, exatamente 9 minutos após o segundo gol do Atlético Paranaense, o Ryan leva o cartão vermelho e o Vasco, além de ter o 2-0 desfavorável no placar, o Vasco ainda tem um jogador a menos. Mas aí que entra, né, o grande nome, o craque, o colosso, o pirata, né, o nosso grande jogador, grande capitão, é um atleta que está construindo muito bem o seu futuro para se tornar também um grande ídolo da história do Clube de Regatas Vasco da Gama. O ídolo, ele se forma. E hoje o Verratti já é alguém que está formando sim esse espaço de ídolo dentro do Vasco da Gama. É um nome que se entrega pelo Vasco, é um nome que ama o Vasco e acima de tudo é um nome que sabe do tamanho do Vasco da Gama. Ontem, após a partida, ele ao lado do Léo Jardim, ainda na transmissão da Amazon, ele fala muito sobre o tamanho do Vasco e diz: é um prazer poder vestir essa camisa. É um privilégio muito grande vestir a camisa do Vasco da Gama. Então, assim, o Verratti hoje é alguém que sabe qual é o tamanho do Vasco. O Verratti hoje é alguém que sabe a grandeza do Vasco. Sabe o que é vestir a camisa do Vasco. E honra a camisa do Vasco. O Verratti hoje ele tem todos os atributos para ser um ídolo do Vasco. Ele é inspiração para as crianças. Ele é líder dentro do clube. Ele é artilheiro nato, craque de bola. Só falta uma coisa, que é conquistar um título. Então o Verratti, caso o Vasco da Gama conquiste a Copa do Brasil, e o Verratti esteja com a braçadeira de capitão no braço, levantando a taça, o Verratti vai se tornar um ídolo da história do Clube de Regatas Vasco da Gama. Essa é a realidade e ponto. Não é tirar nem pôr. É a história, é o que nós estamos vendo. E o Verratti hoje ele caminha a passos largos para se tornar um ídolo do nosso clube. Por tudo que fez ano passado, por livrar o Vasco do rebaixamento, assim como livrou, e por numa virada de ano, uma virada de chave em um ano diferente, talvez conquistar um título tão importante como o da Copa do Brasil, que o mesmo Vasco conquistou há 13 anos atrás. Mas se o Verratti ele caminha a passos largos para se tornar um ídolo, tem alguém que é um ídolo já trabalhando como presidente. E esse alguém, como a gente trouxe lá no início do vídeo, ele pegou um Vasco completamente largado durante o processo que tínhamos a 777 Partners como a gestora do Vasco. Um Vasco mal das pernas, um Vasco falido, um Vasco sem moral, um Vasco sem representatividade, um elenco desmotivado. Tava tudo largado no Vasco. Tudo largado, abandonado. O Clube de Regatas Vasco da Gama estava abandonado. E Pedrinho chega como presidente do Vasco com muitas contestações, com muitas dúvidas, muitas interrogações sobre o que Pedrinho faria. E hoje, mais do que nunca, o Pedrinho mostra, o que ele veio fazer no Vasco da Gama. E o que ele está fazendo no Vasco é algo gigante. E hoje o Vasco da Gama, ele é esse clube que a gente está vendo, que vence, que ganha, que parte para cima. Que hoje, diante da vitória do Internacional ontem, é o 9º colocado e não mais o 8º, mas está olhando para o G6, está olhando para a Libertadores do ano que vem, conta do trabalho do próprio Pedrinho. Está aparecendo aí na imagem a vocês esse vídeo após o último pênalti batido por Verratti no vestiário lá da Liga Arena. É um Pedrinho em prantos, chorando com a classificação.
A mesma imagem que a gente já viu lá de São Januário, com o Pedrinho cantando, junto com a arquibancada no camarote do Caldeirão, a gente viu ontem também na Liga Arena. É um torcedor. É alguém que sabe o tamanho e a grandeza desse Vasco. É alguém que sabe o peso que é ser presidente de um clube com mais de 20, 15 milhões de torcedores. É alguém que ama pra caraca essa instituição e está nessa instituição desde os 6 anos de idade. E sabe qual é o peso disso. E sabe qual é o peso. E sabe qual é a importância para o torcedor, até porque ele também é um torcedor, de recolocar o Vasco novamente numa semifinal de Copa do Brasil. E da mesma forma que um torcedor, ele se emociona, e muitos se emocionaram, eu me emocionei, creio que você se emocionou após o apito final de ontem, o torcedor também torce. E tá aparecendo aí na imagem a vocês a cena de Pedrinho no vestiário também torcendo, pulando junto com o elenco na música Sou Vascaíno e o Sentimento Não Pode Parar. Tá todo o elenco aí cantando, como tá aparecendo na imagem a vocês. Pedrinho é muito Vasco. Pedrinho é muito Vasco. E após a classificação, no momento de euforia, ele ainda deu a palavra para um pessoal da imprensa. E a gente, é claro, traz essas aspas de Pedrinho a você. Obrigado pelo carinho de todos. Estamos tentando retomar o caminho com muita humildade, muito trabalho. Acho que a compreensão da torcida de todos vocês pelo momento que a gente vive é importante para que a gente possa reerguer o clube novamente. E com humildade e trabalho, é isso que a gente vai fazer até o fim, sempre honrando e respeitando muito a nossa história e com muito amor e carinho pelo nosso torcedor. Bom, torcedor vascaíno, então, como vocês viram aí, né? Esse é o Pedrinho do Vasco, esse é o Vasco do Pedrinho, esse é o nosso Vasco da Gama. Vasco que hoje sim pode parecer ainda distante, mas que está a 4 partidas apenas de conquistar o título da Copa do Brasil. Um Vasco que se entrega, um Vasco que tem um espírito de Vasco, um Vasco que dá alegria ao torcedor vascaíno, e um Vasco que faz esse mesmo torcedor voltar a sonhar com a possibilidade de um título. E o Vasco que ele, acima de tudo, também empolga. Não empolga apenas os vascaínos, mas aqueles que amam o futebol. E Thiago Leifert, um São Paulino de coração, mas assim como muitos do Brasil, um apreciador do tamanho e da grandeza do Vasco. Hoje, pela parte da manhã, em uma live do seu canal, falou um pouquinho sobre o que foi esse jogo contra o Atlético Paranaense na noite de ontem. E disse que o Vasco da Gama tem um espírito que o próprio Thiago Leifert gostaria de ver na seleção brasileira. Olha aí, dê uma olhada nas palavras do Thiago, que é isso que o Vasco da Gama está fazendo com outros torcedores de outros clubes. Vendo o jogo do Vasco ontem do Atlético, a gente conseguiu até assistir simultaneamente, porque teve meia hora de diferença de um para o outro, né? Então dava mais tranquilidade para assistir. O Vasco, só para a gente não perder o gancho também de ontem, é o espírito que eu gostaria de ver na seleção brasileira, sabia? O Vasco é muito competitivo. O Vasco é muito difícil de derrubar. O Vasco com 1 a menos parece que está com 11 ainda. E o Vasco tem competido. Eu falei que o Vasco estava tratando todo o jogo como final e está. Não só no mata-mata, mas no Campeonato Brasileiro também. Do outro lado, o Atlético Paranaense é o oposto do Vasco. Eu não sei o que aconteceu, mas o Atlético não compete mais, cara. O Atlético faz seus gols lá. Antes de jogar lá na Arena da Baixada, todo mundo falava, putz, vai ser duro, jogo duro, não sei o quê. O Vasco sofreu um pouco lá, mas, cara, passou pelo Atlético na Arena da Baixada. E eu falei, acho que umas 2, 3 lives tentava conversar, né, Canidinho, sobre zona do rebaixamento. Eu falei, olho no Atlético. Porque o Atlético está caindo demais de produção. O Atlético está assim, ó. E já está perto da zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Tem sua casa, mas está caindo. A performance do Atlético é muito ruim. Meu amigo torcedor vascaíno, é desse jeito, é dessa forma. Mas tem torcedores como o Thiago Leifert, né, do São Paulo, se alegrando com o Vasco. Tem muitos torcedores aí revoltados, dentre esses do Atlético Paranaense. E aí, meu amigo, eu tenho que trazer as palavras aqui a vocês, e eu vou citar aqui
esse bobão, e eu posso falar assim, esse bobão, que esse rapaz é um bobão. Antes da partida ontem contra a equipe do Atlético Paranaense, tivemos aí uma entrevista de um rapaz desconhecido, eu não sei o nome do mesmo, ao TNT Esporte. Esse bobão, e é assim que eu vou chamá-lo, já que eu não sei o nome dele, ele diz que o Vasco está morto, ele diz que o Vasco é um clube, museu, ele diz que se o Atlético não passasse pelo Vasco, de quem passaria? Esse bobão deve ter se arrependido muito daquilo que falou. Porque, ô bobão, o Vasco passou do seu time pequeno. O Vasco passa do Atlético Paranaense e chega às semifinais em cima de vocês. E ao mesmo tempo que eu vou trazer o vídeo desse bobão falando essas asneiras, eu vou trazer um vídeo também de um outro rapaz do Atlético Paranaense, que é um criador de conteúdo deles, mas que também eu não sei o nome. Mas ele também falou que era fácil passar, que o Vasco era um time fraco tecnicamente. Ao revés aí, ó. Dê uma olhada nas palavras desses dois atleticanos. E inclusive tem outro aí que até pede desculpa ao torcedor. Chega até a ser mesmo muito engraçado. Hoje o jogo é da mureta, ó. Ó meu parceiro, ó lá, tá tranquilinho, ó lá. O jogo é da mureta. Mureta hostil, hein? Hoje é da mureta hostil, ó lá. Rapaziada, saindo agora do estádio, eliminação, vergonha, vexame, opinião no canal tá aqui, eu queria pedir desculpas pro torcedor vascaíno, tá? Que realmente, cara, analisando de perto assim, o time do Vasco não é fraco tecnicamente, como eu falei. Estamos muito confiantes hoje, no mínimo 3-0, entendeu? Aqui é o Caldeirão, eles fizeram a graça deles lá no Rio de Janeiro, mas aqui é Curitiba, aqui nós estamos na Arena da Baixada, no Caldeirão. É isso, é toda essa confiança. Toda essa confiança, o Vasco, ele... Se não passar do Vasco, pô, não há o que faça daí, não passa por ninguém. O Vasco tá morto faz tempo e hoje a gente vai atropelar eles aqui, eu não tenho dúvida disso. É assim, a confiança lá em alta, é isso? O Vasco tá morto, é assim? Quem é Vasco? Vasco, Museu Futebol Clube. O Vasco não assusta, gente. Não, pra nós não. Hoje é 2-0, um Mastriani, um Canobi, ó. Já era, Vasco já deu aí. É, meu amigo torcedor vascaíno, é desse jeito, é dessa forma. Passamos aos bobões aí do Atlético Paranaense. Anão nunca cresce. Gravem essa palavra. Vocês serão pequenos para sempre. Façam o que quiser. Lutem da forma que lutar. Vocês nunca serão gigantes. Nunca serão grandes. E agora é focar no Flamengo, né? Até porque a Copa do Brasil passou. A expectativa aí é que o Vasco fique um mês sem jogar a Copa do Brasil. De acordo aí com as informações que nós temos, é que as semifinais irão acontecer nas semanas de 2 e 17 de outubro. Ou seja, o Vasco da Gama realmente ficará aí quase um mês sem jogar as semifinais da Copa do Brasil. Terá um longo período de preparação. O Vasco coloca aí nos seus cofres algo em torno de 9.450.000 reais por conta da classificação para a semifinal da Copa do Brasil. Somados aí todas, né, as passagens do Vasco da Gama de fase, o Vasco já colocou no bolso 23 milhões de reais. Lembrando, caso o Vasco passe para a final, garante 31 milhões, porque o vice-campeão recebe esse valor. E caso conquiste o título da Copa do Brasil, leva aí 73 milhões e 500 mil reais. Mas agora é realmente focar aí no rival. Domingo é dia de Clássico dos Milhões, domingo é dia de Clássico contra o Flamengo. Um jogo importante, um jogo decisivo. E é um jogo que é de fato para fechar com chave de ouro, né? Assim, muito torcedor vascaíno e todos nós estamos engasgados, cara. Engasgados com aquilo que aconteceu no primeiro turno. A gente não aceita aquilo. Aquele 6-1 foi patético. Aquele 6-1 não foi Vasco. Eu sei que aquele 6-1 não é o Vasco de hoje. Aquele time patético que sofreu 6-1 passa muito longe do que é o Vasco de hoje. Então domingo é dia de tirar aquele 6-1 da cabeça. Domingo é dia de mostrar para o Flamengo quem é Vasco. Domingo é dia de dar ainda mais alegrias ao torcedor. Domingo é Maraca. Domingo é nosso. E amanhã as vendas abrem para todo público. Espero que vocês aí do outro lado, torcedores vascaínos, garantam o seu ingresso. Porque bora lotar o Maraca. Domingo é dia de Vasco. A gente fica por aqui. Esse foi o nosso Fala Gigante, segundo vídeo dessa quinta-feira, muito especial. E já já a gente volta com mais um vídeo. O Boa Noite Gigante também cheio de informações e novidades. Show? Vamos que vamos, vascaíno. Se inscreva, compartilhem. E como a gente, é claro, sempre fala por aqui, saudações vascaínas.